Oi meninas, eu vou dar continuidade aqui à live. Acabou caindo porque a internet da minha sala é muito ruim. Meu Deus do céu. Só vou esperar o doutor Eduardo entrar aqui. Pronto, Oi, doutor Eduardo. estamos de volta. Estamos. Desculpa que a internet aqui na minha cidade é muito Ah, ruim. no Não é Brasil a inteiro, né? primeira live, eu já tentei no 4G. No 4G também fica ruim. Não Ah, você tem está solução. acostumado já. Assim, aqui também às vezes dá umas caídas assim. Então a gente estava falando sobre Do Renuvium, o... né? Do Aham. Renuvium. Então, esse tratamento, como é uma inovação, né? E ele promete bastante resultado, claro, quando bem indicado, né? Alguns pacientes com algum problema de formação de colágeno, paciente com muita estria no local, pacientes com mais de 45 anos, né? Aí os resultados já são mais limitados, porque esses pacientes têm um poder de pacientes vegetarianos, possuem um poder mais fraco de criação de colágeno e de fibra elástica para retrair essa pele. Mas é algo que vai ser bem revolucionário aí no tratamento de contorno corporal para flacidez, para a pele ficar bem mais colada. Uhum. É, Sou magra, mas tenho uma gordurinha nos braços que me incomoda muito. É possível eu obter um bom resultado apenas com a lipoaspiração, sem precisar de braquioplastia? Já tentei perder esse bracinho na academia, mas ele continua grosso. Não gosto. Então, o que a gente tem que avaliar? Bom, ela já falou que tem gordura, então precisa fazer uma lipoaspiração, e a gente tem que avaliar se tem flacidez de pele. Se tiver uma flacidez leve, a gente com o Vaser, né, ele já tem uma retração melhor, já resolve. Se for uma flacidez mais moderada ou mais grave, a gente agora vai indicar o Renuvium, né? Realmente, antigamente, a gente não tinha o tratamento, né? Era só, se não melhorasse com a lipo e nem com o Vaser, era só com o corte, que é a braquioplastia que ela diz, é o corte para retirar a pele do braço, tá? Agora a gente vai ter o Renuvium para indicar nos pacientes, só que lógico, né? Dependendo do grau de flacidez, uma flacidez mais grave, muita estria no local, aqueles fatores que eu acabei de falar, né? Paciente mais de 45, 50 anos, vegetarianos que às vezes não produzem muito colágeno, a gente consegue, muitas vezes, no caso dos graves, vai continuar sendo só a braquioplastia. No caso dela, se ela não tiver flacidez, só a lipo mesmo resolve. Uhum. Quantos dias antes da cirurgia não posso ingerir álcool e quanto tempo depois? Pergunto isso porque sou viciada em vinho e champanhe no fins. Eu peço para 3 dias antes e depois que a gente para, por exemplo, um consumo assim controlado, igual ela falou, eu peço 3 dias antes e no pós, depois de umas 2 semanas, já pode voltar também. Uhum. Gostaria de saber se o fato de eu usar DIU vai atrapalhar em algo na minha cirurgia. Não, não. Pode fazer cirurgia com DIU, sim, sem problema. Não atrapalha em nada, não. Uhum. Estou em um dilema entre realizar a cirurgia no método dual plane ou no submuscular. Os dois médicos que me consultei me mostraram fotos atuais. Queria ver fotos após um ano. Você poderia me explicar melhor? Então vamos lá. Igual eu falei agora há pouco, né? Até a Mari falou do caso dela. Das principais queixas, né, de quem tem uma prótese submuscular total é a animação. Né? Todo mundo que tem prótese muscular total vai ter animação, que é a prótese movimentar com o movimento do seu braço, e pode não ter um preenchimento muito bom de polo inferior, tá? A parte do biquinho para baixo. Então, se você é uma paciente que quase não tem polo inferior, a técnica de submuscular total pode não ser mais indicada para você. Aí seria muito melhor a dual plane. Se você quer ter uma mama com mais naturalidade, que ela não se mexa com o movimento dos seus braços, a dual plane também é mais indicada para você, tá? Tem que ver certinho porque cada médico indicou uma delas, né? Então, assim, se você já consultou em dois, consulte em mais um, aí você vê qual que casa melhor com o que você pensa para sua mama. Mas a dica que eu daria era essa: se você tem uma parte de baixo da mama, inferior da mama, muito pequena, muito estreitinha, a dual plane seria melhor. E se você não quer que sua prótese se mexa, a dual plane também seria melhor.
Uhum. E seria importante, não mandar essa pergunta, mas a menina que fez essa pergunta, ela me falou o nome dos dois médicos. Aham. Um médico é cirurgião plástico e o outro não é, só cirurgião geral. É, Então, o doutor explicar a importância que é a é. cirurgia plástica, é com o cirurgião plástico. Pois é, gente. Não, o negócio é assim, né? Antes de você fazer, vamos imaginar, você vai colocar seu corpo, a sua saúde, o seu sonho, né? A realização de um sonho na mão de uma pessoa. Então, o mínimo que você precisa fazer é saber se essa pessoa é especialista naquilo que ela vai fazer, né? A maioria das cirurgias plásticas são bem caras, né? Você vai fazer um investimento, é um sonho que você quer realizar. Então, a primeira coisa é a qualificação desse profissional, né? Então, no site do CRM, de qualquer estado, se você colocar o nome do médico lá, vai aparecer a qualificação dele, né? Para ser um médico especialista, além do número de CRM, ele tem um número que é RQE, né, que é o registro de especialidade dele. Se ele é cirurgião geral, vai estar escrito lá RQ número tal, cirurgião geral, RQ número tal, ginecologista, RQ número tal, endócrino, RQ número tal, cirurgia plástica, tá? Então, no site do CRM você vê se o cara é médico primeiro, né? Acho que para fazer cirurgia, hoje em dia ainda não tentaram invadir a cirurgia quem não é médico, eu imagino. E a especialidade dele. É só entrar no site CRM, pôr o nome completo, ou se você já tiver em alguma receita CRM dele, você faz a pesquisa lá e vai ter. Se ele tiver RQ, cirurgia geral, não é cirurgião plástico. Tem que estar lá RQ, cirurgia plástica. Tá? Então, esse é o principal. Esse é o principal, saber se a pessoa é especialista, né? Eu imagino quando você vai fazer alguma coisa, quanto mais especialista for a pessoa nesse assunto, provavelmente as chances de dar errado são menores, né? Complicações, intercorrências existem na estatística de qualquer médico, em qualquer trabalho, em qualquer livro, existe as taxas de intercorrência. Você buscando um especialista, as chances disso acontecer são iguais da literatura ou menor. Você procura um não especialista, as chances disso ser maior do que a literatura e maior que o comum são bem maiores, né? Uhum. Obrigada, doutora. Agora eu vou perguntar aqui na live, vou ver as perguntas da live, Fique à vontade. porque a Mirella perguntou: tem volume máximo de prótese para mastopexia? A mastopexia, quando a gente vai fazer ela com prótese, né? Muitas vezes a gente pode até fazer sem prótese, tá? Se a pessoa já tiver um volume mamário bom e não quiser um implante mamário e quiser um resultado mais natural, né? A gente pode fazer sem prótese. Quando a gente vai usar a prótese, para eu definir o tamanho da prótese na mastopexia, eu uso os mesmos passos do que numa prótese de mama primária. A gente vai fazer tudo igual, né? Terminamos, colocamos a prótese, tá lá fechadinha, aí por cima a gente vai retirar o excesso de pele e glândula, né? Então a gente faz a cirurgia como se fosse em dois tempos. Primeiro colocamos uma prótese, é igualzinho uma cirurgia de prótese, acabou esse passo, a gente vai para o passo da retirada de pele. Então a escolha do implante, eu faço exatamente igual a escolha de uma prótese primária, respeitando a anatomia do paciente. Como na maioria das minhas mastopexias aí a gente usa o duplo plano, é o mesmo método de escolha. Uhum. A Ediane perguntou: a lipo HD faz o mesmo efeito que a lipoescultura? Ah, não, lipoescultura e lipoaspiração. Lipoescultura quer dizer o quê? Que a gente vai retirar a gordura de algum lugar e colocar em outro. E lipoaspiração geralmente só retira, né? A maioria das vezes a gente faz uma lipoescultura, porque o paciente sempre quer colocar gordura no bumbum. Homens, por exemplo, às vezes a gente faz lipoescultura em homens, coloca no peitoral para deixar o peitoral mais quadrado, ou no ombro para deixar o ombro maior. Uh, Então, lipoaspiração é um termo para retirada e lipoescultura é quando a gente retira e coloca, né? E a HD é quando a gente usa o equipamento Vaser e melhora, usa uma técnica cirúrgica daí para deixar mais marcada as separações musculares do paciente. E essa definição pode ser baixa, média ou alta, né? Baixa para aqueles pacientes mais fora de forma, vamos dizer assim, média para aqueles pacientes normais e alta definição para aqueles pacientes que já têm um corpo atlético. Uhum. E a retirada de gordura, né? Essa gordura da lipoescultura pode ser usada para preencher a gordura das mãos em mulheres mais idosas? Pode sim, né? Hoje em dia é muito comum também, né? A gente pode fazer nas mãos, na face, e hoje em dia é muito comum, que eu uso muito para prótese de mama, como a gente gosta do resultado, né? Vamos lá, colo marcado e linhas de clivagem, aquelas linhas de decote bem marcadas, para o paciente conseguir usar aqueles decotes, às vezes, que deixa a parte do meio da mama bem exposto.
vamos dizer, hoje em dia, mais ou menos aí em 30, 40%, talvez até mais agora, a gente faz enxertos de gordura para complementar a cirurgia de prótese de mama. Para respeitar a anatomia do paciente, muitas vezes a prótese, ou dependendo do tipo de tórax do paciente, ou do formato da mama do paciente, a prótese fica separada, né? E a gente quer aquela linha de clivagem bem marcadinha, de mais ou menos um dedo de distância, um pouquinho mais, um pouquinho menos entre uma mama e outra. E para conseguir isso, sem um enxerto, muitas vezes é impossível. Então a gente faz a cirurgia híbrida. A gente coloca a prótese e enxerta em torno de 20 a 60 ml a mais, às vezes, para fazer uma linha de decote, uma linha de clivagem bem marcada e bem definida e bem bonita. Né? Então é bem comum, sim, bem comum. Muitas vezes a paciente vai fazer uma prótese de mama com a gente vê que ela precisa dessa gordurinha, a gente não faz uma lipoaspiração completa, porque é pouca gordura que precisa. A gente tira um pouquinho de gordura só do interno de coxa ou da região infraumbilical, só para fazer essa linha de decote. É lá, 50 ml de cada lado, tiramos ali 150 ml, preparamos a gordura e conseguimos aproveitar essa quantidade para fazer a cirurgia híbrida. Mas isso a gente já programa antes. Antes da cirurgia, a gente já sabe que vai precisar de gordura. Se não precisar de gordura, não deixa o resultado que a gente quer. Uhum. E quem já tem prótese pode fazer esse preenchimento de gordura? Pode sim, pode ser feito. Lógico, dependendo de cada caso, onde está a prótese e tal, mas na maioria das vezes dá para fazer sim. Quem Uhum. colocou prótese e ficou com a prótese afastada, por exemplo, se o motivo do afastamento for só esse, só a falta de volume, a gente consegue fazer gordura. Uhum. A Zuza perguntou: é contraindicado aspirar os braços para quem retirou os gânglios das axilas e fez mastectomia? Não, não, né? Pode ficar um pouco mais tempo demasiado e tal, mas não, podemos tirar a gordura sim, sem problema nenhum. O doutor já acabou respondendo essa pergunta na outra live, mas só dá uma resumida, porque quem sabe ela não estava lá, né? E eu Sim. perdi a outra live. Posso fazer uma lipoabdominoplastia e silicone no mesmo dia, tudo junto? Gente, vai depender do tempo, né? O limite de segurança é tempo, né? Então a gente nunca pode passar tempo de segurança. Cada médico coloca o seu. Né? A gente tem uma determinação dos nossos conselhos, da nossa sociedade, que é de 6 a 8 horas. Né? O meu tempo que eu gosto de colocar para os meus pacientes é 6 horas. Então, se as suas cirurgias couberem dentro de 6 horas, legal. Mas o que eu gosto, a gente consegue fazer. Mas o que eu sempre gosto de falar para o paciente é assim, tem que ter paciência, gente. Muitos casos a gente não consegue resolver de uma vez só. Precisa fazer uma, em 2 tempos, em 3 tempos, às vezes, dependendo do grau de tratamento que a gente precisa oferecer para essa paciente, né? E quanto mais a gente conseguir dar todo o nosso melhor, então, eu já paciente tem um peito bem caidão e um abdômen todo flácido e gordura no corpo inteiro. Não vai conseguir fazer tudo de uma vez, né? Às vezes a gente vai precisar de uns 2 ou 3 procedimentos para tratar tudo, né? O que eu gosto de oferecer para meus pacientes é o melhor que eu posso dar. Então, às vezes, a gente prefere se concentrar e dar todo o melhor na mama para ela ficar com aquela mama dos sonhos que ela quer. E depois ir lá e focar tudo no abdômen, né? Para a recuperação dela é melhor. Para o corpo dela cuidar da recuperação. Né? Imagina o corpo tendo que cuidar da mama, do abdômen, das coxas, do bumbum. Vamos dizer assim, é um desgaste fisiológico muito grande. Né? Então, eu sempre prefiro deixar no limite do tempo, né? Porque aquilo que a gente consegue fazer naquele tempo vai dar mais segurança e provavelmente, né, eu acredito que o resultado da paciente vai ser muito melhor quando a gente consegue individualizar os tratamentos. Uhum. E em relação às mamas, para deixá-las mais marcadinhas, fazer a lipo nessa região aqui ajuda a deixá-las mais marcadinhas também? Tem muitas mulheres têm aquela gordurinha aqui, né? Quando vai usar uma blusinha de alcinha, fica marcando. Eu não diria que ajuda a deixar a mama mais marcada, mas melhora toda a estética da região, né? Então, geralmente, a gente já tira essa gordurinha. Ou, às vezes, a gordurinha que tem na lateral da mama, embaixo do braço, né? Tem muitas mulheres que têm uma gordurinha embaixo do braço que fica na lateral da mama, que às vezes dá a impressão que a mama está continuando, né? Então, uma lipoaspiração nessa região, a gente consegue definir o side boob, que a gente fala que é a lateral da mama, né? Então a gente consegue definir a lateral da mama, muitas vezes tirando um pouquinho desse excesso que tem debaixo do braço, né? Essa aqui atrapalha um pouco menos. Essa lateral atrapalha mais. Uhum. Um colega seu mandou boa noite, doutor Saldanha Filho. Ô, Saldanha, grande É, abraço. Boa a, noite. Es- a Estelina
A Estélia perguntou: prótese de 325 ml é considerado grande, podendo deixar as mamas caídas mais rapidamente? Olha o que eu achei aqui, ó. Isso aqui é uma prótese, né? Ó. Tá vendo, gente? Então, assim, uma prótese 325 é grande? Depende para quem, né? Primeiro, vai depender de quanto de volume a pessoa já tem, né? Na nossa prática, a gente tem um simulador virtual que a gente faz um escaneamento com o scanner digital da paciente, né? Que se vocês colocarem scanner 3D, scanner virtual de mama aí no Google, vai aparecer a marca, né? E a gente faz o escaneamento digital da paciente com ele, né? A gente consegue ver o volume que a paciente já tem. Então, vamos imaginar que a paciente tem 100 ml de cada lado. Vai por mais 320? Uma mama de 420. Ok, né? Uma mama média. Vamos imaginar que a paciente já tem 500 ml de cada lado. Aí uma prótese de 320 vai deixar ela com um peito de quase 1 quilo. Provavelmente vai ser exagerado. E outra coisa, vamos pegar as próteses 320 e vamos medir a base dela, né? A base é a distância aqui, deixa eu pôr assim, é a distância daqui até aqui da prótese, né? Da base dela. A base da prótese, por exemplo, tem 12 centímetros, o tórax da paciente, para suportar essa prótese, tem que ter pelo menos uns 13, né? Do peitoral da paciente. Então, vai depender do quê? Da anatomia dela, para saber se essa prótese é grande e do tanto que ela já tem. Uhum. Deu para entender? Deu, né? Deu. Mais ou menos a cirurgia diz, né? Quanto que a paciente tem antes de fazer Tem. A maioria a cirurgia. dizem, né? O engraçado assim, tem alguns planos, por exemplo, o plano subglandular, ele aceita qualquer tamanho. Você não tem nada, é só pele e glândula. Então, você pode descolar mais para o lado, para cima, para baixo. O problema é que o que segura também só o implante é só pele. Então, se sua pele não for uma pele abençoada, super forte, provavelmente, se for uma prótese grande, né? Se for uma prótese pequena, não, mas se for uma prótese grande, a probabilidade desse resultado se perder muito rápido é muito grande. Uhum. Mas eu vejo até em próteses pequenas, tem uma amiga que ela colocou 225 por cima do músculo e o peito dela já Começa caiu. a ceder. E ela é nova. Então. Porque, assim, vamos dizer, aquela pele muito firme é exceção, né? Exceção. A maioria dos pacientes é pele normal, né? Aquela pele muito firme é muito exceção, né? Às vezes a gente vê, né? No consultório, às vezes tem paciente que você tenta pinçar, pegar com os dedos, assim, a mama da paciente, você não consegue. É impossível. De tão dura que é a mama, de tão firme que é a pele. Nessas pacientes, uma subglandular, com certeza o resultado vai se manter por um tempão, né? Então a gente tem que avaliar bem certinho. A minha consulta, primeira consulta de prótese de mama, demora 1 hora. Fazendo medida, mostrando simulação, mostrando os casos, mostrando a anatomia da paciente para ela, no simulador, nas fotos. Então, a gente tem que ter esse cuidado na primeira avaliação, por isso que minhas consultas demoram 1 hora. Para quê? Porque a chance da gente acertar é mais fácil na primeira vez. Não deu muito certo na primeira, para fazer a segunda já é um pouco mais difícil e assim sucessivamente, né? Então, a gente sempre prefere ficar um tempão ali na primeira consulta. Quem já consultou comigo talvez esteja aí, pode afirmar isso aí, a gente demora um tempão, explica tudo. Depois da primeira consulta de 1 hora, ainda tem mais umas 2 consultas, no mínimo, antes da cirurgia, para ver exame, para fazer a marcação. E a gente já vai para a cirurgia, uma coisa que eu não gosto, nunca fiz, muito menos agora, a não ser, lógico, em casos de exceção, né? Mas, de regra, a gente já vai para a cirurgia com o modelo, o tamanho e o tipo da prótese da paciente. A gente nunca decide nada na hora. A não ser em reoperações, assimetrias muito grandes, casos de exceção. Pacientes de próteses primárias que não colocaram prótese, a gente já vai lá com o tamanho certinho, já viu no simulador o tamanho, já tiramos as medidas, já sabe que serve, não vai estragar a anatomia dela, então a gente já vai com tudo com o plano definido. Uhum. Depois dessa live, acho que vai ter muita gente pensando, né, a pele para ver a Pra qualidade, ver se a né? pele é firme, né? Pra ver se a pele é dá. firme, se tem qualidade, se tem muita mama já ou não. Tem muita mulher que fala, meu Deus, meu peito é pequeno. Aí a gente vai avaliar no simulador, já tem 400 ml, 500 ml, e queria às vezes uma prótese de 400. Não, vai ficar com peito gigante, vai cair, não tem jeito. Uhum. Qual o seu ponto de vista em lipoenzimastia para um caso como o meu? Magra, sem excesso de pele. A simastia é algo extremamente... Se for uma simastia genética, né? Provavelmente aí você falou é genética, né? Não foi criada às vezes por uma prótese muito grande. É algo realmente bem difícil de tratar. É algo bem, bem difícil de tratar. É um desafio mesmo.
Dos métodos de tratar é esse. É a gente fazendo uma lipo nessa região central. Simastia é quando a mama uma junta na outra. Aqui o decote da moça fica como se fosse um bumbum sem sutiã, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa tirar a gordura aqui do meio, né? Que a paciente tem ali, às vezes é isso que faz a ponte, às vezes, entre as duas mamas. E muitas pacientes, às vezes, não têm a gordura, mas a gente faz, não chega a ser uma lipoaspiração, mas a gente usa a cânula de lipo e o aspirador para, entre aspas, machucar essa pele, né? Onde está a simastia, para fazer ela cicatrizar novamente na região central ali do tórax dela. Então, sim, dá para se fazer isso. Isso é uma das abordagens para tratar a simastia, mas é algo bem difícil de tratar. E qualquer resultado que você consiga disso já é algo excelente. Então, qualquer afastamento, mesmo que seja o mínimo possível, já é excelente. Uhum. A próxima pergunta, o doutor Gustavo C. Santos, oficial, falou: meu grande amigo, grande abraço. Um abração, Gustavão. Ana Letícia Nunes, acho que deve ser parente do doutor. Falou: excelente live. E mandou uns coraçãozinhos. É minha esposa. A Aline perguntou: o doutor Eduardo só tem em Curitiba? Não. Em Curitiba atendo uma vez por mês só. Né? A nossa clínica, a maior aqui em Maringá, né? No interior do Paraná, a gente atende em Curitiba uma vez por mês só. Quinta, sexta, sábado, geralmente, para fazer só tratamentos de preenchimento. Tratamentos que a gente faz na própria clínica, né? Cirurgias a gente faz só em Maringá. A Camila perguntou: quem tem nódulo pode colocar prótese por cima do músculo? Quem tem nódulo, dependendo do tipo do nódulo, pode. Se tiver uma indicação boa para prótese subglandular e for um nódulo benigno, não tem problema, não. Por que isso? Por cima do músculo atrapalha no raio-x, no exame? Não. É que algumas pacientes que têm um nódulo com uma... Não tão, vamos dizer assim, no laudo do exame não vem que é 100% de certeza de benigno, muitas vezes ele pode precisar futuramente de uma punção ou de uma retirada, e às vezes se a próstata estiver mais próxima da glândula, pode atrapalhar esse possível tratamento desse nódulo, né? Então, se não for um nódulo totalmente benigno, aí a gente é melhor pôr ou com 100% de certeza de benigno, é melhor pôr num plano mais profundo. Uhum. A Josiane Tavares perguntou: quem tem queloide, como faz para não ficar feio? Quem já tem queloide? Isso. O queloide é um tratamento complicado, porque para tratar ele a gente precisa pôr outra cicatriz. Então, existem alguns tratamentos que a gente faz na retirada desse queloide para diminuir as chances dele voltar. O que é o queloide? Né? O queloide é assim, né? Em todo o processo, a cicatrização tem 4 fases, tá? A última fase da cicatrização é a de remodelação, onde o corpo vai parar a resposta inflamatória que está fazendo a cicatriz fechar e vai tirar o excesso de colágeno, excesso de fibras, tudo que foi produzido. Em algumas pacientes isso não para. Né? O corpo não entende que já está cicatrizado. Ele fala, eu preciso deixar a cicatriz mais forte. E continua. E a cicatriz vai ficando muito mais forte do que precisa. Essa resposta exagerada do corpo, a gente pode fazer alguns... Por exemplo, a pessoa já tem o queloide, a gente tira ele e usa alguns medicamentos, ou às vezes alguns tipos de radioterapia também, para tratar essa resposta pós o tratamento da queloide, para o corpo parar na hora que ele precisa e não deixar essa cicatriz muito mais forte do que ela deveria ser. Uhum. A Flá perguntou: dá para resolver um problema de mamilo invertido mais prótese? Sim. É o mamilo invertido. O problema do mamilo invertido é que para a gente corrigir ele, a gente tem que liberar a aderência dele. Muitas vezes a gente pode lesar seus ductos lactíferos, né? Os ductos que levam leite para o seu mamilo. Então, o tratamento do mamilo invertido pode sim, aí, mais certeza até do que a mastopexia, às vezes atrapalhar a sua amamentação. E além disso, para ele se manter no lugar, então, o mamilo está lá, né? Colado na pele embaixo. Então, a gente libera, ele vem e cresce, mas a gente precisa dar uma estrutura para ele. E geralmente é com gordura que a gente faz essa estrutura daí, né? Então, isso pode atrapalhar a sua amamentação. Mas é possível fazer isso no mesmo tempo que a prótese, porque é um procedimento rápido. Uhum. A Marielle Graciano falou: fiz mastopexia há quase 6 meses. É normal ao redor da areola ainda saia sangue e um pouquinho de pus?
Ah, provavelmente algum fio, algum ponto, que a gente tem dois tipos de fios, os que absorvem e os que não absorvem, né? Cada um tem sua vantagem e desvantagem, mas geralmente a gente usa os dois, tá? Às vezes algum fio que não é absorvível, né? Que a maioria dos fios absorvíveis, em 3 a 4 meses, são absorvidos pelo corpo, provavelmente algum fio que não é absorvível, que está muito próximo da sua pele. Às vezes, se for lá com o seu médico, o seu cirurgião, ele consegue achar e tirar e para de ter esse sangramentinho e essa inflamaçãozinha no local. Uhum. A Izzy perguntou: Boa noite. Para quem não tem nada de bumbum, é possível ter um bumbum bem redondo e alto? Ah, depende, né? Então, para a gente conseguir isso, no mínimo, a gente vai precisar de uma grande quantidade de gordura ou uma grande quantidade de preenchimento, né? De preenchimento, a gente nunca consegue fazer grandes volumes de uma vez, né? Paciente, como a gente faz debaixo do músculo, a gente vai precisar aí de umas 3 sessões, 4 sessões para conseguir dar um volume mediano. E com gordura, se você tiver uma boa quantidade de gordura, não precisa ser muito grande, né? Mas que a gente consiga aproveitar pelo menos aí uns 1.600 ml para fazer encher de bumbum, dá sim, né? Então, de 800 ml de gordura, a gente consegue trabalhar um bumbum para ele ficar mais redondo e mais empinado, mesmo em quem tem pouco. Uhum. Doutor, veio uma coisa aqui na minha cabeça que eu fiquei pensando. É a lipo no braço, certo? Lipo aqui, mas lipa também o antebraço? Não, onde que a gente faz lipo de braço, né? Geralmente as lipos de braço a gente faz no tríceps, né? Antes do Vaser era o único lugar que a gente fazia, né? Por quê? Porque nesse lugar do braço, no tríceps, temos gordura profunda e superficial. No restante do braço, tudo gordura superficial. Então a gente, sem o Vaser, não conseguia tratar muito bem. Mas hoje em dia a gente consegue fazer também nessa região, né? Abaixo do deltoide, e conseguimos até deixar aquele ombro um pouquinho mais marcadinho, que a gente fala de uma lipo HD do braço, é isso. É deixar o ombro um pouquinho mais marcadinho. Em mulheres é isso que a gente faz. Em homens a gente às vezes desce, define o tríceps também, enfim. Mas em mulher geralmente a gente consegue até vir agora para frente e deixar o ombro um pouquinho mais marcadinho também. Então não é só mais hoje em dia no tríceps, na lateral também. Agora no antebraço não, não, a não ser em casos específicos que o paciente tem uma gordura aí, mas é uma área muito difícil de ter gordura localizada. Uhum. E também na panturrilha, porque né, fala de coxas, mas a panturrilha também Na, faz lipo? é possível sim, é possível sim. Tem muitos pacientes com excesso de gordura na panturrilha que a gente consegue tratar com Vaser também. Por quê com Vaser hoje em dia? Porque é uma área que só tem gordura superficial, né? A gordura superficial é muito maltratada com a lipo convencional. Uhum. A Flá perguntou: esse programa que o doutor falou que dá para ver quantos ml os pacientes têm é comum? Todos os médicos têm? Não, todos esses simuladores aqui no Brasil, de novo, né, por causa de impostos, são muito caros, né? Tem alguns que são um aparelho, que é o Vectra, custa em média R$ 200.000, não é todo mundo que compra. E o que a gente usa, ele é uma assinatura anual, mas bem cara também, em torno de 25 a 30 mil reais a assinatura anual. Então não é todo mundo que tem, não é todo mundo que tem, não. Na verdade, é a minoria da minoria. Geralmente é Uhum. quem é especializado, quem gosta mais, quem é médicos igual eu, faz só corpo e mama. Então a gente investe mais em só coisa de corpo e mama e a gente acaba investindo mais mesmo. Uhum. A Aline perguntou: doutor, silicone levanta peito? Tenho uma leve caída, pois amamentei. Operei. Ah, não, ali é outra. Então, assim, a gente tem que avaliar a sua mama, né? Tem muitas mulheres que têm uma falsa queda, que a gente chama. Parece que a mama é caída, mas na verdade ela só está esvaziada, né? Nesses casos, a próstata vai resolver. Se for uma queda verdadeira da sua mama, aí não. Aí a gente precisa fazer a prótese e mais o lift, uma mastopexia. Uhum. A Pamela falou: operei com ele faz 10 dias. Estou amando e o 3D ajudou muito na escolha. Olha lá, viu só? Ajuda bastante mesmo. É lógico, ele não é perfeito, né? Não é quer dizer que vai ficar exatamente igual. Mas para você ter uma ideia de volume, para a gente, como cirurgião que faz praticamente só cirurgia de mama e corpo, ele ajuda muito na programação da cirurgia, a definir tudo isso que eu falei para você, definir a tática cirúrgica e definir a conduta que a gente vai ter com o paciente. E para o paciente é legal que, pelo menos, a parte de volume, né, principalmente de perfil, quando ele se vê assim no simulador, ele consegue ter uma noção muito boa do volume que a mama dele vai ter. Uhum. A Karina perguntou: doutor, atende pelo plano Unimed? Ainda assim,
Mas a gente está quase parando de atender MET, mas ainda atendemos. Então vão antes que ele termine, né? É, aproveite. É, a Jane perguntou: tem alguma cirurgia para melhorar a flacidez e celulites no bumbum? Flacidez no bumbum, a gente pode melhorar com enxerto de gordura e com esse Renuvium que está chegando também. Né? Celulite, a celulite é multifatorial, né? Tem pacientes gordinhos que tem, pacientes magrinhos que tem, paciente com flacidez que tem, paciente sem flacidez que tem. Então, para a gente tratar a celulite, né, existe sim alguns tratamentos estéticos, mas vai muito da sua alimentação, da sua parte hormonal, se você consome bastante água, se você pratica exercício físico, como está a drenagem linfática da sua área. Então, para tratar sua celulite, se você pegar só o cirurgião plástico ou só o dermatologista, você não vai tratar. Né? Muitas vezes é precisar do nutricionista, do endocrinologista, do tratamento estético. É complicado, é complicado. Claro, o primeiro passo é tentar melhorar a parte de alimentação, praticar uma atividade física, alimentação, atividade física, evitar consumo de alimentos refinados, farinhas refinadas, doce, açúcar, álcool. Igual eu falei, é bastante coisa, né, para celulite. Um tipo de profissional só não consegue resolver celulite. Uhum. A Karina Meneghetti perguntou: existe um consórcio, tipo de parcelamento a longo prazo que ele faça? Os consórcios, muita gente pergunta de consórcio, tá, gente? Quem faz consórcio é as mesmas empresas que fazem consórcio para casa, carro, né? Não são as clínicas nem os hospitais que fazem. É as mesmas empresas que fazem todos os outros tipos de consórcio. A pessoa compra a carta de crédito da empresa, quando ela for contemplada ou tiver o sorteio, enfim, aí ela vai buscar o cirurgião que ela vai escolher para fazer a cirurgia. Uhum. A Rei Bruni perguntou: Mari, tem bastante pergunta. Qualquer coisa, tu pode fazer outra live com esse doutor caso não dê nesse? O doutor é quem sabe um outro dia. Fazemos, sim, com certeza, gente. Bom que vocês estão gostando. Aliás, o doutor foi muito elogiado quando eu falei que eu ia fazer a live com o doutor aqui. Ah, que bom, fico Inclusive, feliz. um cirurgião plástico lá do Peru falou que o doutor é muito bom, que não conhece o doutor, mas que Ah, que ouvi falar legal. muito bem do doutor. Bom saber, bom saber, bom saber. A gente, lógico, a gente nunca vai agradar todo mundo, mas se tem gente falando bem, a gente vê que está no caminho certo. Obrigado. A Lili perguntou, doutor, ela já foi respondido da mama que silicone Isso. resolve. Uhum. A Poliana perguntou, mastopexia com prótese, quanto tempo de recuperação? Depende para quê. Se a paciente vai fazer, por exemplo, dirigir, né, no máximo 2 semanas. Um trabalho de escritório, a pessoa faz um trabalho, vamos dizer, um trabalho que não exige esforço físico, 1 semana já está fazendo, né? Eu quero fazer crossfit, né? Aí vai ser em torno de 1 mês, musculação em torno de 1 mês, né? Então depende. Esportes, geralmente em torno de 1 mês, né? Uma atividade leve, com 1 semana, 2 semanas, já está fazendo de tudo. Uhum. A Belle perguntou, quem tem excesso de flacidez na pele, então seria mais indicado colocar a prótese por baixo do músculo? Sim, peles, a gente sabe que essa pele já não vai suportar o peso do implante, né? Então, sem dúvidas, né? Sem dúvidas, né? Igual eu já falei aqui para vocês, muito difícil eu usar a técnica submuscular total, né? Eu gosto de usar mais a duplo plano, mas uma pele fina já é uma indicação, já liga mais ainda o alerta para usar o duplo plano. A Rainieri Dias perguntou, como aumentar a frente do quadril com bioplastia? Como o doutor faria? Eu acho que é depressão trocantérica, né, que ela quis dizer. Se o preenchimento definitivo a gente consegue fazer até onde tem músculo, porque ele tem que ser feito abaixo da musculatura. Tem gente que tem uma depressão trocantérica que vem até aqui para frente, quase na coxa, né, na região anterior da coxa. Nessa área, onde já não tem músculo, né, só tendão, nos tendões musculares, nessa área, se a pessoa quiser mais volume nessa área, só com gordura daí. Eu tirei uns prints aqui para não perder as perguntas. Eu Vontade. vou perguntar da B. Quanto tempo depois da prótese por baixo do músculo pode ter relação sexual? Então, a prótese, por exemplo, num duplo plano, a gente está começando a colocar aqui agora um protocolo nosso de recuperação em 24 horas. Então, coisas normais do dia a dia, depois de uma prótese primária, a paciente vai poder fazer já depois de 3 horas da cirurgia.
né? Segurar até 15 quilos, sair de casa, dirigir carro, tudo. Agora, relação sexual aí depende, né? Se for uma relação sexual mais tranquila, aí geralmente vai poder também dentro das primeiras 24 horas. Se for algo mais físico, é bom esperar pelo menos uma semana, vamos dizer assim. Agora eu lembrei de onde que eu peguei a doutor, foi lá do doutor Tiago Cavalcante, que o doutor Sim, fez sim, sim. recentemente o curso com ele, né? E, né, ele foi um dos médicos aqui no Brasil pioneiro nessa sistematização dessa recuperação rápida, e a gente fez treinamento lá com ele, sim, e a gente está quase terminando os últimos detalhes para implementar aqui para os nossos pacientes também. Uhum. A Angelita Oliver perguntou: quando você tem um seio grande com muita glândula mamária, a mastopexia com silicone seria subglandular a melhor opção, mas não gostaria de diminuir muito o seio. O que o senhor me diz? Calma lá, Mari, repete essa aí. A Angelita falou assim: quando Tá, você tem um seio grande com muita tá, glândula mamária, a tá, mastopexia com silicone seria subglandular a melhor opção, mas não gostaria de diminuir muito o tá, seio. entendi. Bom, então assim, eu acho assim, tem que avaliar seu caso. Geralmente, mamas grandes, se a sua mama é grande, ou muito grande, a gente tem que levantar ela demais, e ela já é muito grande, a gente nunca põe prótese. Nunca colocamos prótese. A gente primeiro levanta, diminui e põe a prótese no segundo tempo, né? A prótese numa mama muito grande pode mais atrapalhar do que ajudar. A gente até pode pôr depois, mas posteriormente, tá? Então a gente. Agora, se você fala assim, mas eu quero que minha prótese. Minha mama é grande, eu quero levantar ela, mas eu não quero que fique natural, quero aquele aspecto de prótese. A gente vai precisar diminuir a quantidade da sua glândula, levantar a sua mama, deixar ela bonitinha, pequena, bonitinha, lá em cima, em pezinha, e depois, no segundo tempo, que a gente coloca a prótese daí. Muitas vezes, tudo no mesmo tempo, a gente não é possível fazer, mais atrapalha do que ajuda, e a chance de dar algum problema é muito grande. Uhum. A Marcele perguntou: tem como retirar um pouco de flacidez no abdômen superior durante a mamoplastia? Sim, tem uma técnica que chama abdominoplastia reversa, onde a gente consegue tirar um pouco dessa flacidez de abdômen pela incisão da mamoplastia, só que tem por outro lado, cria uma tensão na região do sulco mamário muito maior. Então, é algo que tem que se pesar bem a indicação, porque você pode tracionar o suco mamário mais para baixo nessa retirada e fazer uma alteração que a gente chama de bottom out na mama, que esteticamente não vai ficar agradável, tá? Então temos que ver bem, né? Uma alternativa que a gente trouxe agora, né, para evitar essa retirada ali por cima é o renúvel, né? Então, em casos leves e moderados, a gente vai indicar o renúvel do que essa abdominoplastia reversa. A Didi perguntou onde eu corto para lipo no braço. No braço, geralmente aqui na prega do cotovelo e na linha axilar posterior, bem na dobrinha da axila, na região das costas aqui atrás. A Ana perguntou: a depressão do bumbum dá para se corrigir com enxerto de gordura e ele ficar bem redondo? Minha dúvida é, porque fiz o enxerto, o bumbum aumentou pouco e a depressão ficou do mesmo jeito. Existem muitas maneiras de preparar a gordura para o enxerto, jeito de deixá-la mais viável, né? Muita parte da gordura que a gente lipoaspira morre, né? Então, o ideal existem algumas técnicas para a gente conservar ou deixar essa gordura bem mais viva, vamos dizer assim, para a pega do enxerto ser melhor. Infelizmente, o enxerto de gordura tem uma taxa de absorção, né? Ele absorve em torno, em média, de 20 a 30%. Perder tudo, assim, é mais raro, né? A gente tem alguns cuidados pós, a gente passa para os pacientes uma almofadinha para ela não sentar em cima do enxerto nos primeiros dias, né? Para evitar uma pressão ali no enxerto que pode atrapalhar a pega do enxerto, né? Mas pode ser corrigido sim, pode ser corrigido sim, né? Se ela teve o azar de perder esse enxerto, perder todo o enxerto não é comum, né? O comum é ter uma perda de 20 a 30%, e quando toda vez que a gente faz um enxerto de gordura, a gente já põe mais, porque a gente já está esperando um pouquinho dessa perda. Uhum. E agora veio uma dúvida que eu já recebi. Você pode colocar bioplastia com silicone ou bioplastia com enxerto de gordura? Com enxerto de gordura pode, com silicone não, porque eles vão no mesmo lugar, né? Não tem jeito, né? Agora com enxerto de gordura pode, não tem problema nenhum.
Não, Perguntaram sobre o valor de compra. não na mesma hora, né? Se a pessoa já tem enxerto de gordura, pode pôr bioplastia. Se ela já tem bioplastia, pode pôr enxerto de gordura. Mas, lógico, nunca junto. Ah, tá. A Aline perguntou sobre o valor da primeira consulta, mas daí isso é com a A gente secretária. não pode, não podemos ficar passando um valor que o CRM proíbe. Mas se você entrar em contato lá nas nossas redes sociais, por direct ou no WhatsApp que tem ali no nosso perfil do Instagram, eles já te respondem bem. A Áurea quer saber, quem teve 3 gestações pode fazer hidrolipo? Se a pessoa teve 3 gestações, pode fazer? Ele pode, né? No abdômen pode. Muitas vezes ela pode necessitar também, com 3 gestações, o mais comum é necessitar também de uma plástica abdominal, abdominoplastia. Mas tem mulheres que já tiveram, às vezes, até mais filhos e não tem flacidez de pele e só a lipoaspiração resolve. Ela perguntou da hidrolipo. Acho que o doutor Hidrolipo não faz hidrolipo, né? não faço. É uma lipoaspiração feita em consultório, por áreas, né? Aos pouquinhos. Eu não gosto. Eu sempre tenho uma visão global do paciente. Eu prefiro tratar toda a área de uma vez. Não gosto de fazer só em cima do umbigo, só do ladinho e tal. Eu não gosto de fazer assim. Uhum. A Izzy falou, parabéns, doutor, esclarecendo muito bem nossas dúvidas e muito claro nas explicações. Obrigado. Obrigado, Elisa. A Paula Sebert perguntou, quem tem lúpus sistêmico pode fazer bioplastia glútea? Não. Qualquer doença inflamatória sistêmica, crônica, é contraindicado esse tipo de preenchimento. Então, não pode. Infelizmente, é uma das contraindicações para o preenchimento definitivo, que é o PMMA que a gente usa, né? Ou chamado aí como bioplastia ou preenchimento definitivo. Uhum. A Karina Meneghetti perguntou, a Lipovaser HD, ela dói menos que a lipo tradicional? Sim, porque é um aparelho, como a gente, antes de arrancar a gordura aspirando, a gente, entre aspas, né, emulsifica, como se derretesse a gordura, fica muito mais fácil. E esse ultrassom ele não lesa nervo, não lesa vaso, só atinge, ele é específico para gordura. Então ele preserva todas essas estruturas e derrete a gordura. Na hora que a gente vai aspirar a gordura, ela já está muito mais fácil de ser retirada. Então lesa menos vaso, fica menos roxo, menos inchado. Então, por tabela, gera menos reação inflamatória. Geralmente os pacientes reclamam muito menos de dor, com menos roxo, menos inchados. Né? A única diferença que o Vaser faz é como ele derrete essa gordura, ele drena muito mais. Então, todos os pacientes que fazem Vaser, a gente precisa pôr um dreno, porque sai bastante líquido depois da cirurgia. Uhum. Um seguidor do doutor pediu para falar sobre ginecomastia. Excelente. Ginecomastia é o excesso de mama em homens, né? Isso pode ser por excesso de gordura, ou excesso de glândula, ou as duas coisas juntas. Pode vir junto ou não também com excesso de pele. Então, para cada uma dessas características da ginecomastia do paciente, se tem ou não excesso de pele, o tipo da ginecomastia, se é só glândula, se é só gordura, ou é com os dois juntos, tem um tipo de tratamento. Uhum. E lógico, a gente sempre faz uma avaliação hormonal também do paciente para tentar descobrir a causa dessa ginecomastia, né? Uhum. Aliás, proteína de soja dá mama em homens, né? Ela é um fitoesteroide, né? Então ela age como se fosse um hormônio feminino, né? Existem algumas substâncias nas sojas que agem como se fosse um hormônio feminino. Então, homens que às vezes consomem muitos derivados de soja podem ter essa alteração, sim. Uhum. A Val perguntou se bioplastia é um produto. Isso. É o preenchimento definitivo com PMMA que a gente faz em nível muscular, né? No nível do músculo. A Flá perguntou, é comum fazer enxerto em mama após mastectomia parcial? Sim, é um dos métodos de reconstrução, né? Pode ser o uso da prótese, o uso da gordura ou os dois juntos. Mas é possível, sim. A Rei Bruni, ela foi bem na hora que eu caí, a live não tá salva. Ela pediu para fazer de volta a pergunta, que ela não estava na primeira live, sobre a bioplastia, os riscos e quanto que pode colocar.
todo procedimento muscular, igual eu vim falando para prótese, né, a gente depende de respeitar a anatomia. Então, varia muito dependendo do tamanho do músculo de cada paciente, a extensão desse músculo, a quantidade desse músculo. O músculo é muito atrófico, se a paciente tem uma quantidade muscular maior. Então, não tem um limite de quantidade. Geralmente, na primeira sessão, né, a gente consegue colocar no máximo aí uns 120, 150, 180 ml, depende do quadril da paciente. Ah, doutor, já consigo colocar 200? Já. O paciente às vezes tem um quadril bem largo, bem alta, né? Enfim. Então, é possível sim. Mas o que vai determinar é a anatomia do paciente, né? Então, o que vai determinar a quantidade é a anatomia do paciente, né? Geralmente, em preenchimento definitivo, menos sempre é mais, né? Se a gente precisar complementar depois e por mais, nunca tem problema. É comum lipoenxertia mais lipolaser? Sim, extremamente, é o que a gente mais faz. É o que a gente mais faz, né? A gente faz uma lipo HD e o paciente quer aumentar o bumbum, por exemplo. Em mulher é o mais comum. Doutor, você vai respondendo a live, minha garganta secou, vou ter que pegar uma água. Ah, fica à vontade. Vai Tem lá, as pega lá. perguntas. Deixa eu ver aqui. Tem como fazer enxerto de gordura na mama sem pôr prótese? Sim, tem muitas pacientes que não querem, querem um aumento de mama e não querem colocar implante de silicone. Então a gente pode fazer sim só com gordura, sem problema nenhum, claro. São resultados bem diferentes, né? O aspecto da mama vai ser bem mais natural e a gente não consegue colocar grandes volumes. Alguma paciente que não mora aqui em Maringá quer saber se para ela vir para cá trocar a prótese, que ela já tem 10 anos, quanto tempo que ela precisa ficar aqui e ela precisa tirar a pele também. A gente faz bastante cirurgias em pacientes de fora, né? Bastante pacientes do Paraguai, Mato Grosso, interior de São Paulo. Pacientes que vêm de fora fazer uma cirurgia tipo a mastopexia, né? Se for só a mastopexia, a gente pede para chegar sempre 1 ou 2 dias antes, né? E pode ir embora depois de uma semana, né? Cirurgias abdominais com lipoaspiração ou abdominoplastia, a partir de uma semana daí também já pode voltar. Voltei. Melhorou? Melhorei. Tá ótimo. Estamos É, falando demais aí, certo mesmo. eu não sei qual pergunta que o doutor respondeu. Eu já estou aqui na da Paula, da liberação do reumatologista. Se eu opero paciente com lúpus, se não for aquele implante definitivo lá de PMMA que eu falei que é contraindicado lúpus, sim, né? Outro tipo de cirurgia, não sendo cirurgia muito longa, né? Não sendo cirurgias combinadas, geralmente em pacientes que têm lúpus a gente faz só cirurgias únicas, podemos fazer sim. Uhum. A Rei Bruni perguntou ali, doutor, faltou a parte dos riscos da bioplastia, como ocorreu alguns casos de complicações com a bioplastia. É seguro ou pode dar algum problema? Mas na verdade, assim, se a gente for ver os estudos, né, a gente não pode se basear em telejornais para estudar, né? A gente se baseia em estudos e livros. Em estudos, a taxa de intercorrência da bioplastia é de 0,8% em glúteos, né? De enxerto de gordura, para vocês terem uma ideia, 3%, e de prótese de glúteo, então, de 16%. Os riscos do preenchimento, não só da bioplastia, né, no bumbum, qualquer preenchimento facial, labial, ou é a má técnica, né, fazer às vezes com um profissional não qualificado, né, que isso pode colocar num lugar que não era para colocar, em vez de pôr debaixo do músculo, põe por cima, pode injetar erroneamente dentro de um vaso sanguíneo. Então, os riscos com preenchedor definitivo ou preenchedor absorvível são basicamente os mesmos. O problema do definitivo é que se você não pode errar no exagero. Se você errar no exagero, ele não tem como ser retirado, né? Essa é a principal diferença entre os dois. Então, por isso, no definitivo, sempre menos é mais. A gente sempre vai bem com bastante cautela. Uhum. Tem como arrumar o umbigo que ficou muito em cima? Minha amiga fez abdominoplastia. Tem sim. Tem como deixar ele mais embaixo. A Carol perguntou: preciso fazer mama, barriga, braços e interior de coxas. Como seria a divisão? Pode fazer tudo de uma vez? Não, provavelmente não. Provavelmente não. Se sua mama, a não ser que seja só uma prótese de mama e só uma lipoaspiração nessas áreas. Aí sim. Agora, se tiver que retirar a pele do abdômen e retirar a pele da mama, aí tem que dividir pelo menos em 2 cirurgias.
Doutor, se a mama ceder com prótese, dá para retirar e ficar com os seios bonitos após? Retirar a prótese depende da quantidade que você tem de glândula própria, né? Se você tiver muito pouco glândula própria sua e quer levantar a mama e ficar sem prótese, muitas vezes você vai ficar sem forma na mama ou com uma mama muito pequena. Então depende da quantidade de mama sua que você tem. Uhum. A Rosiane perguntou, quantos ml posso colocar no glúteo de enxerto? Encher de gordura vai depender da sua estrutura, né? Em média, a gente coloca em torno de uns 400 a 500 ml em cada lipoescultura, em cada glúteo. Mas a gente já colocou 800, já colocou 900, já colocou 200. Então, depende de cada um. Uhum. A Izzy perguntou, eu tinha uma mama mais cheia, só que depois da gravidez e também perca de peso, ela cedeu um pouco e perdeu o volume. Ao pôr o silicone, devo optar por baixo do músculo? Se você falou que cedeu, então sua pele já é fraca. Né? Se cedeu, a pele já é fraca. Então, a gente prefere técnicas que deem mais sustentação ao seu implante para o seu resultado durar mais tempo. Então, as técnicas que usam o músculo, eu acredito que sejam mais indicadas sim no seu caso. Aqui tem umas perguntas que fizeram no Perguntas mesmo, doutor. Mas eu vou colocar algumas só porque eu acho que não vai dar tempo da gente responder tudo hoje. Beleza. Perguntaram sobre frontoplastia, o doutor não faz cirurgias Não, de de face face. mais. Aham. Aqui, ó. Ah, Gostaria que tá. o doutor explicasse um pouco como funciona o processo até pós-cirúrgico. Bom, Acho. o primeiro contato geralmente ou vocês fazem com a nossa secretária ou comigo mesmo ali no direct do Instagram, aí você vai receber no seu e-mail ou no seu WhatsApp uma pré-consulta, onde tem um formulário lá, um questionáriozinho que você responde digitalmente mesmo, pelo próprio celular, e vai agendar a sua primeira consulta. Aí vai fazer a nossa primeira avaliação, a primeira consulta, igual eu falei para vocês, que dura em torno de 1 hora, né? Então tem que vir com bastante tempo, né? A gente faz bem detalhado, demora bastante. Dando tudo bem, tendo indicação de ser feita a cirurgia, né? Não tendo que fazer nada a mais, né? Já dá para indicar a cirurgia para você. A gente vai solicitar alguns exames, né? Aí você vai marcar um novo retorno para a gente reavaliar esses exames. Dando tudo bem nesse dia, a gente vai marcar um novo dia, que geralmente é na véspera da cirurgia, para a gente fazer a sua marcação, onde a gente vai desenhar no seu corpo todo o planejamento da sua cirurgia até o dia da cirurgia, né? Pós-operatório, aí depende muito da cirurgia, né? Pós-operatório, geralmente, a gente vê os pacientes com 3 dias, se for uma cirurgia maior, com 7 dias, cirurgias menores, né? Aí o tempo de acompanhamento depende da evolução de cada um. Uhum. A Belle quer saber, se a equipe médica for composta por 3 cirurgiões, seria possível fazer peito, abdômen, lipo e enxerto de gordura nos glúteos no mesmo procedimento? Ah, se eles conseguirem fazer em menos de 6 horas, vai ser bem mais seguro o seu procedimento, né? Eu acredito que sim. Pode ser feito. Se conseguir fazer nesse tempo de 6 horas, é possível sim. Só que isso não tira o fator, né, de que mesmo sendo num tempo hábil, quanto mais procedimentos você adiciona, mais riscos você corre, mais riscos de ter algum problema na sua recuperação você corre, porque a agressão cirúrgica não deixa de ser um trauma. É um trauma controlado, mas é um trauma. Então, as chances de complicações, mesmo assim, ainda vão ser maiores, mesmo fazendo em tempo reduzido, pelo tamanho da agressão ser maior. Uhum. A Cíntia perguntou: quero fazer uma mastopexia, tenho bastante glândulas. Eu só quero levantar o seio. Se eu depois querer colocar uma prótese em outro momento, posso? Pode, sim, sim. A gente falou agora há pouquinho exatamente isso daí. Pode sim, não tem problema. E é o mais indicado, geralmente. Para quem já tem mama e quer primeiro só levantar, é melhor não pôr prótese para quem já tem uma quantidade bem grande de mama. Só levanta, deixa no lugar e se achar necessidade depois, pode pôr sim. Uhum. Vou ver aqui na caixinha de perguntas de novo. Já foi respondida. Essa aqui.
Isso. Mastopexia redutora, risco de cicatrização se não ficar como desejado, qual conduta médica? Ah, é, na cirurgia plástica, o importante, como em qualquer área médica, é o diagnóstico, né? Então, a gente tem que diagnosticar e investigar o que aconteceu com a sua mama para poder fazer uma correção, né? O que aconteceu com ela? Ela caiu de novo, rompeu alguma estrutura, o suco mamário, ou lateralizou, ou fez uma cimastia. Então, a gente tem que descobrir a causa do problema para poder corrigir ele, né? Então, a conduta é essa, é fazer uma investigação, né? Como em qualquer outra área da medicina, investigar, descobrir a causa para daí ter uma solução para esse problema. A Miriam falou, faz 1 ano que fiz lipo, abdominoplastia e masta com prótese. Até hoje sinto minha perna dormente. É normal? Não por causa da cirurgia, né? Tem que procurar outra causa aí, né? Pela cirurgia, muito difícil. A Karina quer saber o que o doutor faz para não dar trombose. Ah, excelente pergunta, Karina. Bom, o primeiro passo é na primeira consulta. Pacientes que usam anticoncepcional, fumam ou estão com excesso de peso ou sobrepeso grave, não dá para fazer cirurgia. Tem que parar de usar anticoncepcional, parar de fumar e voltar para o peso normal. Segundo passo, tempo de cirurgia. Por isso, aquele tempo de segurança que eu vinha falando aqui para vocês. Outra coisa, a gente usa durante as cirurgias mais longas, cirurgias que demoram mais de 2 horas e meia, 3 horas, umas botas pneumáticas na perna, né, que fazem o sangue das pernas ficarem em circulação para não ficar parado, que dá trombose geralmente. Um dos fatores é o sangue parado, né? Para ficar bombeando o sangue das pernas. E depois, para usar em casa, a gente passa também em cirurgias maiores, né? Maiores eu digo com mais tempo, um anticoagulante também. Uhum. Ali quer saber, doutor, a marca de prótese Implio é boa? O peito fica durinho ou supernatural? Não sei dizer, não sei dizer. Não, nunca usei essa marca, então não posso te afirmar se é boa, se é ruim, se é firme, se é molinha, então não sei dizer, viu? Mini abdominoplastia tem um bom resultado? Depende da indicação, né? Se a paciente tem um pouco de flacidez e essa flacidez é apenas do umbigo para baixo, ela geralmente vai ajudar sim. Doutor, aqui vai faltar 3 minutos para acabar a nossa live. Então, a gente Uhum. podia responder uma última pergunta da Bora, Paula. manda Tem o ver. corpo no formato pera, 1,75 e altura. Eu seio bem pequena e flácido. Posso colocar uma prótese de 550 sem ser da redonda? Acho que é mais ou menos, não é a mesma pergunta, mas parecida que fizeram agora há pouco, né? O tamanho do corpo, o formato não importa nada, assim, na escolha do tamanho, viu, gente? São medidas específicas do tórax, né? São medidas que alguns estudos já foram feitos, né? Dividiu mais ou menos umas 5 medidas. Hoje em dia eu uso 7 medidas para definir o tamanho do implante e o tipo do implante também. Hoje em dia eu uso 7 medidas e são essas medidas que a gente vai determinar o tamanho. 550 é muito difícil. Você nunca pôs prótese? É muito difícil indicar esse tamanho para quem nunca pôs prótese. É muito difícil caber num paciente. Pacientes que já têm prótese, mesmo submusculares, por exemplo, já tem uma 300 ml em duplo plano submuscular e quer trocar por uma 400, aí nesse caso de aumento em quem já tem é possível. Numa prótese primária, eu dificilmente eu acho que vai dar pela técnica que eu uso e o resultado que eu quero entregar para o paciente. Uhum. Então, eu queria agradecer ao doutor de participar da live, de ter aceito, né? Obrigado, Mari. Que isso? E um outro dia a gente combina uma outra live, né? Para as outras perguntas que as Sim, ó, meninas ainda tá, tiverem. tá vindo pergunta aqui ainda, gente. Ó, quem quiser mandar, pode mandar no meu Instagram, que é o @dr_Eduardo Nunes, ou a Mari marca outro dia, a gente volta a conversar aqui com vocês. Ou as Então, tá duas bom, é coisas. isso. Obrigada, boa noite Por e nada. Boa noite, uma gente. excelente semana. Tchau, tchau. Boa Tchau! noite para vocês.